consolo ou alívio. A história do espiritismo seria outra e outra seria hoje sua posição diante da ciência oficial, se todos os médiuns dos últimos 100 anos tivessem passado por um treinamento bem orientado, escorados em boa doutrina e cônscios de seus deveres, obrigações e responsabilidades para consigo mesmos e para com seus semelhantes. Aqueles que têm Kardec ao seu alcance e o quiserem estudar criteriosamente, não precisam temer. Pelo contrário, devem lançar-se corajosos e confiantes ao desenvolvimento mediúnico, se para isso tiverem suficiente inclinação, gosto e senso de responsabilidade. Não há nada de misterioso, doente ou ridículo no exercício da mediunidade sadia, e mais do que nunca está a humanidade precisando de bons médiuns que sirvam de veículos adequados entre os dois mundos que constituem as duas faces da vida. Mas que não enveredem por essa via pressurosamente aqueles que ainda não adquiriram suficiente conhecimento doutrinário, nem se apoderaram da boa técnica que só lhes vem com o perfeito entendimento do mecanismo delicado da mediunidade, conhecimento adequado da doutrina e bons propósitos. 11. Inspiração e mediunidade. Tal como afirmou Ismael Gomes Braga, em Reformador de abril de 1962, o livro de Silvio Brito Soares Os Grandes Vultos da Humanidade e o Espiritismo, é, de fato, um trabalho pioneiro, que nos sugere inúmeras outras figuras da história, nas quais podemos sentir, mesmo à distância, no tempo e no espaço, influências ou inclinações psíquicas. Em tantos desses vultos, como demonstrou o confrade Brito Soares, a mediunidade é óbvia e inequívoca. Aliás, o trabalho a que nos habituamos chamar Criador tem, invariavelmente, uma dose maior ou menor de mediunismo. As grandes inspirações, quase sempre súbitas como um flash, não são mais que fagulhas divinas, descidas de muito alto e que ateiam o fogo sagrado no qual se funde a obra de arte ou a descoberta científica. Sobre o assunto, que sempre me fascinou, tem um livro muito curioso intitulado The Creative Process, O Processo Criador, compilado por Brewster Giselin, e que reúne depoimentos solicitados ou espontâneos, de grande número de intelectuais, sobre seus próprios métodos de criação. Aqueles que têm algum conhecimento da doutrina espírita encontrarão, com frequência impressionante, a descrição de autênticos fatos mediúnicos ou anímicos em muitos escritores, poetas, matemáticos, cientistas, filósofos, músicos, etc. Não que se deva concluir apressadamente que toda obra artística é ditada, letra, por espíritos desencarnados, embora muitas delas o sejam de fato. Sem dúvida, porém, as grandes inspirações e intuições têm uma origem nitidamente espiritual, ainda que insuspeitada e até mesmo negada pelos intelectuais. Na introdução de seu livro, declara Brewster Giselin o seguinte, que traduzo: a hipnose e outros processos, tais como a escrita automática, a que chamamos psicografia, revelam, de certa forma, a riqueza do que tem sido denominado de profundezas da mente, no qual, aparentemente, toda a vivência do organismo é, de alguma forma, retida, alcançando incalculável multidão de experiências que nunca chegam a atingir o pórtico do consciente. E mais adiante, referindo-se ao ato da criação artística, acrescenta, a concentração, em tal estado, pode ser tão aguda que a pessoa parece, a si mesma e aos outros, estar em transe ou em algum estado similar hipnótico ou sonambúlico. Dentro da terminologia espírita diríamos que a pessoa parece encontrar-se em estado mediúnico ou mediunizada. Já William Black, também lembrado por Silvio Brito Soares, declarava que alguns de seus poemas lhe vinham, sem nenhum preparo prévio, como se lhe fossem ditados. Vemos, assim, que muitos artistas, além de produzirem obras próprias, embora sob inspiração espiritual, produzem também trabalhos nitidamente mediúnicos, psicografados. Eles próprios o admitem.
Mozart confessava, em uma carta, não saber de onde, nem como lhe vinha a inspiração, mas informava que em estado de quietude, quando só, ouvia espiritualmente linhas melódicas completas e acabadas, que ele ia retendo na memória prodigiosa que sempre teve. É tão magnífico o seu trabalho psíquico que ele tem a visão estática da peça toda, fora do tempo, e pode inspecioná-la tal como se tivesse diante dos olhos um belo quadro ou uma notável estátua. Acrescentava que ouvia, palavras sua, na imaginação, as partes integrantes da peça, não sucessivamente, na sua sequência natural, mas tal como se fossem executadas ao mesmo tempo. No texto em inglês, I hear them, as it were, all at once. O original alemão, citado entre parênteses. Gleich alles zusammen. Ora, seria impossível, em estado normal de consciência, ouvir uma peça musical complexa como se executada de uma só vez, sem a sequência natural a que estamos habituados. Mediunismo puro, portanto. Harold Shapiro informa, em carta a Tobias von Aslinger, que muitas ideias musicais contidas no trabalho criador são frequentemente apresentadas ao compositor em sonhos ou num estado de sonolência. Half-waking state. E o caso de Samuel Taylor Coleridge. Vale a pena recordá-lo aqui. No verão de 1797, Coleridge teve uma indisposição orgânica, para a qual o médico receitou 2 grãos de ópio, uma dose puramente sedativa. O poeta sentou-se numa cadeira e, ao adormecer, estava lendo uma frase de Purchas Pilgrimage, que dizia o seguinte: a que o Khan Kubla ordenou que um palácio fosse construído entre majestosos jardins. Para isso, 10 milhas de terreno fértil foram cercadas com um muro. Durante 3 horas dormiu o poeta e teve estranhas visões. As imagens levantavam-se diante de seus olhos espirituais, como coisas vivas, sem nenhum esforço consciente de sua parte. Ao acordar tinha tudo muito claro na memória. Tomou da pena, tinta e papel e começou a escrever ansiosamente um poema que intitulou Khan Kubla, que lhe ficara na lembrança. Nesse momento, porém, foi chamado por uma visita, que acabara de chegar para discutir um assunto importante. Ao voltar, 1 hora depois, o resto do poema se perdera, apagando-se da sua memória a magnífica visão que tivera. Nunca mais pôde recuperá-la. Da experiência surpreendente ficaram apenas alguns notáveis fragmentos do que seria um belo poema. Amilowell declara no seu depoimento: não ouço uma voz, ouço, porém, palavras, só que a pronúncia é destituída de som. As palavras parecem ter sido pronunciadas na minha cabeça, mas ninguém as enuncia. Mais adiante declara que os poemas extensos passam por longo período de preparo, como em gestação subconsciente. De repente, continua, as palavras surgem, impulsionadas por imperiosa insistência, que não admite espera. Elas precisam de ser escritas imediatamente, se não experimentam um agudo sofrimento, um desconforto quase físico, que não cede enquanto o poema não é libelado. Algumas linhas abaixo, acrescenta, concluo que a concentração necessária para isso é da mesma natureza do transe. O grande Friedrich Nietzsche, dono de um dos mais poderosos cérebros na história da filosofia, fez uma dessas confissões corajosas. Corajosa e bela, pelo que tem de mais pura humildade. Disse Dei, será que pode alguém, ao finalizar este século XIX, possuir alguma noção distinta sobre o que os poetas de um período mais vigoroso queriam dizer quando falavam em inspiração? Se não a tem, eu gostaria de descrevê-la. Admitindo-se que possa alguém guardar ainda o mais ligeiro resquício de superstição, é difícil rejeitar completamente a ideia de que somos uma simples encarnação, porta-voz ou médium, no original está médium, mesmo, de algum poder superior. George Frideric Handel, incendiado pela paixão criadora, escreveu, praticamente de um só jato, uma obra imortal, das mais belas que se conhece em música sacra,
o majestoso oratório chamado Messias. Trancou-se no seu quarto e, durante vários dias, em estado de febril excitação, sem comer nem dormir, produziu sua obra-prima. Mais tarde declarou que ao escrever o famoso coro da Aleluia teve a impressão de que o próprio Deus estava ali diante dele. A vida do professor George Washington Carver também poderia figurar com honra no livro de Brito Soares. Mr. Carver foi, sem dúvida, um dos mais nobres e profundos espíritos que já desceram à Terra. Sua história magnífica é uma legenda de grandeza, traçada, estranhamente, no plano da mais pura humildade e iluminada pela sua tranquila genialidade. Estratificado em inúmeras e proveitosas encarnações, desceu para desempenhar missão difícil e cheia de tropeços. Venceu todos os obstáculos e seu belíssimo espírito deve hoje pairar em alturas inconcebíveis a pobres principiantes como eu. Sua vida foi dramática. Há um século, em janeiro de 1860, nasceu negro filho de escravos, nos Estados Unidos. Criou-se órfão, sem chegar a conhecer os pais. Pobre, doente e sofredor, caminhou pelas estradas da miséria e do trabalho mais humilde. Aos 83 anos de idade física, seu poderoso espírito regressou à elevada mansão de onde tinha vindo. Havia conquistado, entre os homens da sua época e da sua pátria, uma posição de inigualável destaque, com a qual jamais um negro teria sonhado. Atravessara barreiras maciças de preconceitos de cor e condição social. Não que ambicionasse galgar posições entre os brancos, mas a pujança de seu gênio tornou incontrolável aquele fluxo de admiração e respeito que o cercava. Amou a natureza e as coisas simples da vida. Seu poder criador não conhecia limites, a não ser a vontade de Deus. Somente no amendoim descobriu mais de 300 subprodutos, hoje largamente industrializados. Jamais se preocupou em registrar patentes de suas invenções e descobertas. Dizia que as patentes acabariam por cair nas mãos de algum poderoso truste industrial, que as exploraria em detrimento dos pobres. Achava preferível que suas fórmulas permanecessem como coisa comum, sem dono, para que qualquer pessoa pudesse utilizar-se delas. Foi um artista no mais profundo senso da palavra. Com grande pena e compreendendo certamente, na força da sua intuição, que eram outros os objetivos de sua missão na Terra, abandonou os pincéis. Na certa seria um dos grandes pintores de sua época. Mesmo entre os poucos quadros que deixou, contam-se inegáveis obras-primas, especialmente aqueles que reproduziam flores, frutos e coisas da natureza que tanto amava. Criava suas próprias tintas e com elas reproduzia a vida na tela, com um realismo dificilmente igualado. Amou os livros, a música, os longos passeios pelo campo, as infindáveis horas de silêncio e estudo no seu laboratório, a que chamava, muito significativamente, a pequena oficina de Deus. Sempre dizia que ele pessoalmente não descobria nada. Deus aqui, na sua imensa bondade, e aos poucos revelando os segredos e mistérios das coisas. Bastava aproximar-se dele com verdadeira humildade e inteligência aberta e pedir-lhe a graça da revelação. Era um simples servo de Deus, singelo instrumento em suas mãos. Muito mais seria capaz de fazer se pudesse manter contato mais íntimo com Deus. Seu trabalho era feito entre preces e, como ele dizia, às vezes Deus concordava em abençoar os resultados. Suas descobertas sobre o amendoim começaram dessa forma. Preocupado com a humilde plantinha, precisava com urgência descobrir meios de industrializá-la. Isso porque havia aconselhado seus irmãos de cor e de pobreza a plantarem grandes quantidades de amendoim. Esquecido, porém, das leis econômicas, verificou depois que criaram excesso de oferta, isto é, produziram tanto amendoim que este caiu a preços baixíssimos. O professor Carver trancou-se então no seu laboratório, diante de Deus e diante do seu problema, para buscar uma solução. Por processos físicos e químicos, começou a desdobrar o amendoim em seus componentes,
para saber o que Deus havia colocado naquela semente. Lá estavam, agora, todos à sua frente: água, óleos, gorduras, resinas, açúcar, pectoses, gomas, pentosanas, aminoácidos. E agora? Quereria o Senhor dizer por que havia feito o amendoim? Não tardou muito, as respostas começaram a surgir, não sem trabalho, não sem dedicação incansável, mas vinham aos borbotões. E o professor negro começou a produzir molhos, bebidas, café solúvel, água sanitária, solventes, papel, líquidos para limpar metais, tintas, plásticos, creme de barbear, óleo para fricção, shampoo, borracha sintética, graxa. Parecia não ter mais fim a linha de subprodutos. Com o tempo descobriu que o amendoim produzia também um leite, quase igual ao das vacas. Tão perfeito e puro, que dele se poderia tirar manteiga e queijo. Enquanto que 100 kg de leite de vaca produziam 10 kg de queijo, 100 kg de leite de amendoim davam 35 de queijo. Um dia foi convidado a fazer uma palestra numa associação de produtores de amendoim. Ninguém sabia ao certo como era o professor, mas sabiam que era negro e por isso, pensavam, não poderia ter muita coisa interessante para dizer. Os figurões da Unité Benut, o nome da associação, chegaram à cidade de Montgomery no dia 13 de setembro de 1920 e se alojaram no melhor hotel da cidade. No dia seguinte chegou o professor Carver, com sua maleta cheia de jarros e amostras. Muita gente encontrou-se na rua com aquele homem de cor, de ar bondoso, cabeça embranquecida, carregando uma pesada maleta. Quem seria? Chegando ao hotel, onde deveria fazer a conferência, foi barrado pelo porteiro, em termos rudes. Que é que você deseja? Quero ver o presidente da Unité Benut. Negro não podia entrar no hotel. Mas estão me esperando lá dentro. Não podia entrar. O porteiro consentiu, no entanto, em levar-lhe um bilhete e, pouco depois, o negro professor era introduzido para fazer uma das suas notáveis palestras sobre o amendoim, para admiração de todos os presentes. Outra memorável conferência foi pronunciada perante o Congresso americano. O negro, que entrara humilde e desconhecido, tinha apenas 10 minutos para falar. Acabou falando 1 hora e 45 minutos, pois que os deputados se haviam esquecido do cansaço e do calor, para ouvi-lo. Muitos estavam pasmos, pois haviam aprendido a deformada noção de que a raça negra só produz seres inferiores. Não sabiam, e tantos ainda ignoram hoje, que não importa a cor da pele, o que vale é a estatura moral e intelectual do espírito que se veste com aquele corpo físico. Ao terminar a palestra, um deputado, interpretando certamente o pensamento unânime dos seus colegas presentes, levantou-se e disse: "O senhor acaba de prestar a esta comissão um grande serviço." O deputado Gardner tomou a palavra e, dirigindo-se aos presentes, declarou: "Acho que ele merece os agradecimentos da comissão." E, dizendo isso, levantou-se e começou a bater palmas. Todos os demais membros também se levantaram e aplaudiram o professor Carver, que, modestamente e muito confuso, agradeceu, enquanto os deputados, de pé, continuavam a bater palmas. Era um espetáculo inédito, um grupo de homens brancos, da alta administração pública, numa época obscurecida pelo preconceito racial, aplaudindo de pé um negro modestamente vestido, que acabara de falar sobre o amendoim. Anos mais tarde, num discurso do Dr. Alain Valentini, da Universidade de Rochester, em sua homenagem, foram pronunciadas estas palavras reveladoras. O reconhecimento, de seus méritos, veio lentamente da parte dos homens brancos, mas, quando ele chegou, o Senhor nem o desprezou, nem se escravizou a esse reconhecimento. E porque o Senhor abriu novas portas da oportunidade àqueles americanos que acontecem ser negros, porque o Senhor demonstrou, mais uma vez,
que não existe barreira de cor para a capacidade humana, porque o Senhor ajudou milhares de homens a adquirirem uma nova confiança. Confiro-lhe o grau de doutor em ciência, honoris causa, e, em reconhecimento, entrego-lhe este diploma e lhe peço que o manto correspondente a este título, com as cores da universidade, seja colocado sobre seus ombros. Na sua concepção elevada, ciência e religião não se eliminam, mas, ao contrário, se completam, porque a ciência cada vez mais nos aproxima de Deus, confirmando seus ensinamentos e revelando os mistérios das coisas que ele criou. O Instituto de Educação de Negros, no qual trabalhou quase toda a sua vida, pagava-lhe $1.500 por ano. O professor Carver nunca se preocupou em pedir aumento. Mesmo os cheques dessa modesta remuneração ficavam, às vezes, perdidos entre seus papéis e livros, sem terem sido recebidos, para desespero dos guarda-livros. Quando um banco faliu e arrastou todas as suas economias, ele se limitou a comentar que provavelmente alguém havia encontrado alguma utilidade para o seu dinheiro. Além do mais, ele, professor, não precisava daquela importância. Assim, um homem que poderia ter deixado uma fortuna incalculável, morreu pobre, porque não vendera nenhum dos segredos que lhe foram revelados na pequena oficina de Deus. Tal como ensinava Jesus, o Dr. Carver achava que devia dar de graça o que de graça recebera. A um grupo de pastores que o procuraram para fazer uma palestra, respondeu de maneira rude mas sincera e objetiva. Seus métodos falam tão alto que não posso ouvir o que os senhores estão dizendo. Os senhores têm muita religião e pouco cristianismo, muitos credos e poucas ações. Este mundo está morrendo à míngua de bondade. Sua concepção da prece foi assim resumida numa carta. Minhas preces parecem ser mais uma atitude que qualquer outra coisa. Faço poucas orações com os lábios, mas peço silenciosamente e diariamente ao grande Criador e frequentemente, muitas vezes ao dia, que permita falar com ele através dos 3 grandes reinos do mundo que ele criou, o reino animal, o mineral e o vegetal, para compreender suas relações mútuas, nossas relações com eles e para com o grande Deus que nos fez a todos nós. Peço a ele diariamente e, às vezes, de momento em momento, para conceder-me sabedoria, compreensão e forças físicas para fazer sua vontade. Por isso estou sempre pedindo e sempre recebendo. Seu grande ideal de garoto era possuir um canivete. Mas como não tinha nada de seu, além da roupa do corpo e uma caminha para dormir na casa de seus pais adotivos, não conhecera mãe nem pai, era impossível conseguir um canivete. Então o impossível aconteceu. Uma noite ele teve um estranho sonho. Sonhou que viu 3 pés de milho, num campo, bem pertinho dos pés de milho, no chão, havia uma melancia, meio comida, algumas sementes espalhadas e, ao lado, um canivete que era uma beleza. Do tamanho de um lápis, cabo preto, de 2 folhas, tal como desejava. Na manhã seguinte, acordou aflitíssimo. Mal conseguiu tomar o café, disparou para o campo, como uma flecha. Foi direito ao lugar que tinha visto em sonho. Tudo igualzinho como tinha sonhado. Os pés de milho, a melancia, as sementes e o canivete. Este sonho lhe pareceu a coisa mais natural do mundo. Disse que era fácil para ele prever os acontecimentos. Certamente, durante o sono físico seu espírito, desprendido, percorrera os campos e, achando o canivete, transmitiu ao cérebro físico as imagens que o haviam de orientar na manhã seguinte. De outra feita, resolveu, por meio de um sonho, um problema que parecia insolúvel. Estava tentando descobrir um processo de fazer lixa, mas não conseguia acertar. Uma noite dormiu e sonhou que entrava numa grande oficina ambulante, onde havia um homem colocando uma roda no vagão. O professor Carver, sempre em sonho, chegou-se ao homem e perguntou-lhe se ele sabia fazer lixa. Sei, disse o homem, mas não quis dizer como. Bem, então, vou dizer como eu acho que deva ser.
e contou tudo minuciosamente. Quando terminou, o homem, sempre trabalhando na sua roda, disse tranquilamente: está tudo certo. A única coisa é que você não ferveu a areia. E pronto, quando ele acordou, já sabia como fazer lixa. Outro sonho anímico. Na certa seu espírito, à procura de uma solução, encontrar alguém que a conhecia e lhe a transmitira. Por fim, julgou Deus, na sua imensurável sabedoria, que era chegado o momento de chamar, a glória da espiritualidade, aquele que tão fielmente desempenhara a nobre e difícil missão de levantar o moral da sua raça e criar novas possibilidades a gente de cor. A 5 de janeiro de 1943, partiu sereno para o alto. Seu espírito, desligado da angústia humana, poderia, agora, planar nas alturas da paz e o poeta poderia repetir-lhe: dorme o teu sono, coração liberto. Dorme na mão de Deus eternamente. Só que o sono dos espíritos puros no seio da divindade não é o sono da imobilidade eterna e contemplativa, ao contrário, adormecem para sempre as imperfeições que latejaram no coração, ao fio de tantas encarnações, adormecem as lembranças de remotas mágoas e dores, adormece para sempre a fugaz ilusão da matéria, mas o espírito, esse brilha mais do que nunca, vive mais plenamente que nunca, trabalha como jamais trabalhou, sob a inspiração da divina sabedoria. George Washington Carver, o moderno santo da ciência, não poderia aceitar o sono eterno da inatividade, pois ninguém melhor que ele sabe que de segredos maravilhosos ainda existem na imensa e eterna oficina de Deus. Irmão negro, irmão superior, irmão George Washington Carver, que Deus derrame, sobre teu espírito maravilhoso, bênçãos sem conta, para que continues a espalhar as luzes que inundam teu nobre coração. 12. Experiência com os cogumelos mágicos. O caro amigo e confrade, Dr. Hernani Guimarães Andrade, teve a bondade de solicitar minha atenção para um interessante trabalho publicado em Life International em espanhol, a julho de 1963. O autor do artigo, R. Gordon Asson, banqueiro nova-iorquino, embrenhou-se pelos sertões mexicanos para estudar os antiquíssimos ritos praticados pelos índios da região. O Sr. Gordon Asson é vice-presidente da poderosa organização bancária JP Morgan & Co. Como homem de negócios, culto e esclarecido, habituado à dura realidade das grandes paradas financeiras que se jogam na famosa Wall Street, o Sr. Asson é um observador frio e desapaixonado e por isso mesmo valioso. Seu depoimento se reveste, pois, de uma autenticidade incontestável. Não é sempre que encontramos um banqueiro a discorrer com tanto interesse acerca de assuntos dos quais, em regra, se mantém sumariamente à distância. 4 verões consecutivos o Sr. Asson e sua esposa, a doutora Valentina P. Asson, pediatra em Nova York, passaram inteiramente dedicados ao estudo de certos cogumelos raros que produzem no homem o que habitualmente se denomina estado alucinatório. O capítulo mexicano de suas pesquisas representa a culminância dos trabalhos que realizaram nos últimos 30 anos, em viagens pelo mundo afora, à cata de informações sobre o assunto pelo qual tanto se interessaram. Os resultados práticos desses estudos se encontram enfeixados em monumental e erudita obra em 2 tomos, copiosamente ilustrada, sob o título Mushrooms, Russia and History. Os cogumelos, a Rússia e a História. Esclarece o artigo de Life, no qual buscamos estas informações, que a primeira edição do livro, limitada a 500 exemplares, é da Pantheon Books, Nova York, e custa $125. Mas vamos passar a examinar o artigo do Sr. Asson. Diz ele que na noite de 29 de junho de 1955, em companhia de seu amigo Alan Richardson, participou de uma comunhão sagrada numa distante aldeia mexicana, tão distante, informa, que a maioria de seus habitantes não falam espanhol. A cerimônia é uma curiosa mistura de ritos cristãos e pagãos, de forma desconcertante para os cristãos,
mas natural para os indígenas. Talvez seja algo parecido com os nossos afro-brasileiros. Os cogumelos divinos são adorados e depois ingeridos pelos índios que têm, em seguida, alucinações. O autor e seu amigo também comeram os cogumelos e experimentaram as alucinações. Saíram aterrados do transe, esclarecendo que foram os primeiros homens brancos a comer tais cogumelos. Adianta que seu amigo Richardson é fotógrafo em Nova York e diretor de educação visual da escola Brealey. Haviam entrado em contato com um indígena chamado Filemon, que falava espanhol, e, conquistando-lhe a confiança, embrenharam-se com sua ajuda pela selva, onde localizaram, fotografaram e colheram alguns cogumelos divinos. Da casa de Filemon, na fralda da montanha, subiram ainda mais e foram dar na choça de Eva Mendes, uma curandeira de primeira categoria, na classificação do próprio Filemon. Impressionou-lhes a figura de Eva, uma mulher madura, de expressão espiritual. Ali mesmo marcaram a reunião para aquela noite. Pouco depois das 20 horas, se reuniram na casa de Filemon umas 20 pessoas. Os dois americanos eram os únicos estrangeiros e só Filemon e sua esposa falavam espanhol, mas os índios eram extremamente acolhedores e hospitaleiros. Ofereceram chocolate aos presentes, enquanto os cogumelos que haviam colhido estavam depositados numa caixa, onde eram observados com respeito. Segundo esclarece o autor, nunca são empregados para excitar um regozijo vulgar, como frequentemente fazem os brancos com o álcool. Pelas 10:30 da noite, Eva Mendes limpou os cogumelos, e, enquanto fazia suas orações, os passou pela fumaça de um incenso de copal que ardia no chão. Em seguida distribuiu os fungos pelos adultos presentes, reservando 13 pares para ela e outros tantos para sua filha. Voltou-se depois para o autor e lhe deu 6 pares numa taça. Os cogumelos vão sempre aos pares. Não poderia sentir-me mais feliz, diz o Sr. Watson. Havia sonhado com aquela hora decisiva através de muitos anos de investigação. Também seu amigo Alan recebeu 6 pares. Durante meia hora mastigaram lentamente os cogumelos. O sabor era desagradável, amargo, e o cheiro rançoso e penetrante. Antes da meia-noite, a senhora Eva Mendes apagou a chama da única vela que ainda ardia no altar. Ao cabo de meia hora de silêncio e mergulhados na obscuridade, seu amigo Alan lhe segredou ao ouvido: Gordon, estou tendo alucinações. Não se preocupe que também eu as tenho, foi a resposta. Haviam começado às altas horas da noite e duraram até às 4 horas da manhã. Apesar do estado de fraqueza, não sentiam vontade e nem necessidade de dormir, na verdade nunca estiveram tão alertas. As visões apareciam, tivéssemos os olhos abertos ou cerrados, brotavam do centro do campo visual e se ampliavam à medida que se aproximavam, vertiginosa ou lentamente, segundo a nossa vontade. Eram coloridas e harmoniosas. Começavam com motivos artísticos, angulares e logo se transformavam em palácios, com pátios, arcadas e jardins esplendorosos de palácios recamados de pedras semi-preciosas. Vi, diz ainda Gordon, um animal mitológico puxando uma carruagem real. Mais tarde, tive a impressão de que as paredes se haviam dissolvido e eu, suspenso no vácuo, e com espírito já libertado, o grifo é meu, contemplava panoramas montanhosos, cordilheiras elevadas que subiam até o céu e pelas quais se cruzavam caravanas de camelos. 3 dias após, repetindo a experiência, na casa de Filemon, com o mesmo pessoal, o Sr. Watson, em lugar das montanhas, via águas diáfanas que fluíam por um juncal infinito, na direção de um mar imensurável, sob a luz pálida do poente. Nessa paisagem de sonho apareceu-lhe um ser humano, uma mulher de vestimentas primitivas que, de pé, contemplava o horizonte. Era uma criatura enigmática, bela como uma escultura, coberta de adornos bordados e multicoloridos. O autor sentia-se etéreo, suspenso no ar,
espectador invisível de um mundo do qual não podia participar e com o qual não estabelecia contato. Tudo lhe era absolutamente genuíno, as visões eram mais reais do que qualquer objeto visto até então com os próprios olhos. Raciocinava sobre a maravilhosa faculdade daqueles cogumelos que provavelmente encerrariam o segredo recôndito dos antigos mistérios, quem sabe traço, pois que produzem eles um desdobramento da personalidade, uma espécie de esquizofrenia, no qual a razão continua raciocinando e observando as sensações de que o paciente desfruta. A mente se mantém ligada, como se por uma corda elástica, aos sentidos errádios. É impossível fugir a um certo senso de poético nas mais ligeiras descrições. Diz por exemplo o autor a certa altura, recostado na esteira, na obscuridade, falávamos em voz baixa e tomávamos notas com o corpo inerte como chumbo, enquanto nossos sentidos flutuavam livremente pelo espaço, acariciados pela brisa, contemplando vastos panoramas, ou explorando jardins de beleza inefável. Ao mesmo tempo nos chegava aos ouvidos o canto da curandeira jovem, filha da senhora, e as palmas delicadas ultraterrenas de criaturas invisíveis que deslizavam à nossa volta. Numa das vezes, a 15 de julho mais encorajadas, a esposa e filha do autor, de 18 anos, resolveram comer os cogumelos. Ambas tiveram as mesmas visões de arrebatadora beleza e grandiosidade. A senhora Wasson assistiu a um baile no Palácio de Versalhes, no qual as personagens, vestidas com trajes da época, dançavam um minueto de Mozart. O seguir, narra o autor como foi solicitado seu interesse para os cogumelos silvestres, donde partiu para os seus 30 anos de estudos e pesquisas. Sente-se, porém, que, por mais profundo que tenha sido, seu estudo parou na classificação científica e na dissertação histórica, nas quais se revelou um verdadeiro erudito. Quando, porém, se trata de especular acerca da ação do cogumelo sobre a personalidade humana, o Sr. Wasson parece encontrar-se tateando na escuridão. Faltou-lhe provavelmente certo conhecimento ou intuição psíquica que lhe servisse de instrumentação para ir adiante. Pelo que se deduz da sua descrição, o cogumelo contém uma substância que provoca o desdobramento do espírito, sem perda da consciência. Este, ao mesmo tempo que participa das visões mais extraordinárias num outro plano de vida, tem noção do ambiente físico em que se encontra, das sensações habituais da vida cotidiana e do seu próprio corpo material. O desdobramento é tão completo, entretanto, que o espírito se sente pairando a alturas consideráveis, e dono de uma percepção sensorial extremamente aguçada. É notável também a experiência da esposa do Sr. Wasson, que teve a oportunidade de assistir, naquele verdadeiro estado de transe, a um baile na corte de Versalhes. Seria isto uma simples viagem psicométrica através do tempo ou recordação de uma antiga encarnação dela própria ou de alguns dos presentes? Essas questões permanecem naturalmente envolvidas em silêncio e penumbra. Para que nelas nos aprofundássemos um pouco mais, seria necessário que as pesquisas fossem conduzidas sob controle científico, por um grupo misto do qual participassem cientistas conhecedores dos aspectos espirituais. Sem isto, ficam as pesquisas pela metade e prejudicadas no que tem de mais importante, ou seja, no que tem elas a oferecer ao entendimento do problema do espírito humano, seu mecanismo psíquico, suas relações com o corpo físico, seus imensos e insondáveis arquivos pregressos onde jaz o fichário minucioso do inconsciente. Essas questões assumem aspectos verdadeiramente dramáticos, não para nós espíritas, evidentemente, para os quais o conhecimento das leis espirituais, se não é perfeito e completo, é pelo menos suficiente para orientar nossa jornada espiritual através do tempo presente e futuro. É com acento circunflexo contudo lamentável notar a desorientação dos autores leigos ou cientistas quando passam do terreno das observações objetivas para especulação subjetiva. Vejamos, as visões,
diz o Sr. Watson, deverão surgir sem dúvida, grifo meu, de nosso próprio ser. Porque, sem dúvida, não poderiam ser objetivas, exteriores, imagens de uma dimensão habitualmente colocada fora do alcance dos 5 sentidos fundamentais. O próprio autor acrescenta logo a seguir que não se recordava de as haver visto anteriormente com seus próprios olhos. Em algum ponto recôndito do ser existe talvez um repositório onde permanecem tais visões até que sejam invocadas. Seriam mutações subconscientes de coisas lidas, vistas e imaginadas, transmutadas de tal maneira que, ao serem invocadas, emerjam com formas tais que as tornam irreconhecíveis. Pergunta ele afinal. Tudo suposição tateante. E mais adiante, não se empregam os cogumelos como agentes terapêuticos. Por si sós não produzem curas. Os índios os consultam quando se sentem perturbados por graves problemas. Se alguém adoece, os cogumelos revelam a causa do mal, prevêem se o paciente ficará bom ou se morrerá e prescrevem o que se deve fazer para acelerar a recuperação. Consultam-no para saber do paradeiro de um burro desaparecido ou um filho querido que se deixou levar pela sedução de outras terras. Isto, porém, não está bem posto. Não são os cogumelos que receitam e respondem às consultas. O que se dá, provavelmente, é que eles produzem um estado tal de afastamento do espírito, que este, no pleno gozo de sua lucidez, tem acesso a informações que habitualmente estariam fora de seu alcance. Assim consegue diagnosticar moléstias, recomendar remédios, deslocar-se no espaço e provavelmente entrar em contato com outros espíritos encarnados ou desencarnados que assistam às experiências. Fenômeno idêntico se dá nos estados de hipnose profunda, quando o afastamento temporário do espírito lhe aguça fabulosamente as faculdades psíquicas e até mesmo lhe franqueia os arquivos da memória subconsciente, onde em nossas passadas encarnações registramos, no âmago do perispírito, os mais insignificantes episódios. Há muito que pesquisar e estudar nesse campo. Como diz o Sr. Watson, ao finalizar seu artigo, suas descobertas serviam apenas para abrir horizontes. A ciência que retorne, mais uma vez, à pesquisa e se digne de proclamar, com honestidade e coragem, os resultados a que chegar. A tarefa é grande, porque quase tudo se terá que recompor, reescrever e rever, e é isto exatamente que assusta o conformismo tranquilo das academias, dos professores e dos sábios. É preciso a fibra e a coragem moral de um Lombroso ou de um Oliver Lodge para, a certa altura da vida, sacudir a poeira dourada do academicismo, afrontar a chacota e romper com o passado, proclamando humildemente uma verdade que lhes parece, e é, superior a tudo quanto ouviram e aceitaram até o momento. 13. O cogumelo sagrado. O Dr. André Japuari foi operado, em Congonhas do Campo, através do médium José Arigó, pelo espírito de um médico do espaço, conhecido pelo nome de Dr. Fritz. Os fatos foram ampla e minuciosamente relatados pela imprensa espírita e não creio necessário reproduzi-los. O que me traz à presença do leitor é que tenho aqui diante de mim um livro do Dr. Poiriche, intitulado The Sacred Mushroom, Key to the Door of Eternity. O Cogumelo Sagrado, Chave da Porta da Eternidade, edição do Obledai, 1959, preço $4,50. O Dr. Poiriche é americano, de ascendência iugoslava, diplomado em medicina pela Universidade Northwestern. Seu interesse pela percepção extrasensorial germinou em 1947, com o início de suas pesquisas nesse campo da psicologia. Logo em seguida, fundou um laboratório para estudo do problema, em Glen Cove, no estado de Maine. O seu livro narra as principais fases do fascinante trabalho realizado com a ajuda da Manita muscaria, o cogumelo sagrado, assim chamado por causa da sua antiga utilização nos rituais religiosos. Tive a satisfação e a honra de conhecer pessoalmente o Dr. Poiriche. É um homem tranquilo, ainda jovem, metódico,
de grande simpatia pessoal e espírito lúcido de crítica. Pareceu-me, enfim, o cientista nato que, sem perder o pé da realidade, não se deixa atemorizar diante do problema do espírito humano e suas incógnitas. Sua atenção para esse assunto foi primeiro solicitada em 17 de junho de 1954. Note o leitor o cuidado com que até datas são rigorosamente anotadas, quando o Dr. Poirish exercia a função de médico de uma unidade do exército americano, em Edgewood, no estado de Maryland. Um chamado telefônico interurbano de uma amiga colocava-o a par de um fato insólito. Um jovem escultor holandês entrou, espontaneamente, em transe mediúnico, sob a influência de uma joia antiga que lhe puseram, por acaso, nas mãos, e começou a traçar hieróglifos numa folha de papel. A interlocutora do Dr. Poirish queria que ele visse a escrita e emitisse sua opinião sobre o caso. Com essa, o médico voltou ao seu consultório para prosseguimento do seu trabalho de rotina. Dias depois, chegou pelo correio a carta de Alice Boveri, a amiga do Dr. Poirish, com um bilhete e um relato minucioso de toda a estranha cena do transe do escultor, os desenhos e a reprodução das palavras que ele pronunciara em língua inteiramente desconhecida dos presentes e dele próprio. O livro do Dr. Poirish reproduz o texto da carta, os desenhos e os hieróglifos. Como diz o autor, a coisa era um verdadeiro criptograma. Por exemplo, vejamos um pouco do que falou o médium, em inglês: remédio, amarelo claro, naquele vidro, de madeira seca, é um pó, muito pouco no meu dedo, deixe-o cair naquele fluido e ele se torna vermelho, profundamente vermelho, isso é madeira seca. Há um creme que faz as pessoas saírem de si mesmas quando não podem suportar a dor. Da mesma forma, tenha muito cuidado, que uma planta que vejo aqui, ela é encontrada aqui e produz os mesmos resultados. Não sei como, mas posso desenhá-la. Há umas grandes como estas, seguem-se dois desenhos de cogumelo com pintas na cúpula e uma espécie de colar, pouco abaixo. As pintas são brancas. A planta é amarela. Retire a película do seu caule, não sei se é assim que se traduz que, ao pé da letra, é pescoço, e as pintas brancas também, elas produzem o mesmo resultado. O unguento deve ser aplicado nas juntas do crânio para produzir o transe. Segue-se o desenho das juntas, uma perpendicular sobre uma linha plana. Se a dose for excessiva é possível que não desperte mais do transe. Produz-se tal alteração no seu corpo que você não pode voltar. Tenha muito cuidado. Comece com muito pouco e vá aumentando. Verifique quanto você pode aguentar. E por aí prossegue o longo relato que veio ter as mãos do Dr. Poirish. Nele havia também a reprodução fonética de algumas palavras desconhecidas que, evidentemente, não eram em inglês: Tutiak, Nezenezukuta Nefert Kulfaank, Ptakufu, Ptakatu, Enkatu. Esse era o problema que o Dr. Poirish tinha diante de si. Que significava aquilo tudo? Seria uma fraude? Uma fantasia desconexa de um cérebro doente ou alucinado? Por onde começar para decifrar o enigma? É preciso que o leitor saiba que o autor naquela época não possuía conhecimento algum dos fenômenos psíquicos, a não ser os de origem acadêmica que, além de não explicarem essas questões, ainda mais confusas as tornam. Mas a sua intuição é realmente maravilhosa, como vemos através de todo o seu fascinante relato. Tomou como ponto de partida o trecho em inglês, cuja tradução o leitor viu acima. Deduziu corretamente que o texto se referia a uma droga que aliviava a dor. Também parecia referir-se à ideia de que a consciência poderia separar-se do corpo e agir independentemente das limitações dele. Por aí, começou o Dr. Poirish suas investigações. Sabia de 2 casos, nos quais pacientes anestesiados para tratamento dentário haviam experimentado aquilo a que chamamos desdobramento. Os pacientes assistiram conscientemente ao trabalho do dentista nos seus respectivos corpos físicos, como se estes não lhes pertencessem mais.
Mas o Dr. Poarish não é homem de contentar-se com tão pouco e suas pesquisas foram se desenvolvendo. O segundo problema colocado pelo misterioso texto, remetido por sua amiga Alice, era descobrir se realmente aqueles desenhos eram legítimos hieróglifos egípcios ou apenas imitação fantasiosa. Para isso, o Dr. Poarish recorreu a um eminente egiptólogo, amigo seu, de vez que ele, Poarish, só conhecia a escrita egípcia de vê-la de passagem nos museus americanos, como o Metropolitan, de Nova York. Em suma, a questão ficou no seguinte pé: primeiro, os caracteres eram autênticos; segundo, eram antiquíssimos, muitos deles, nem os livros registravam; terceiro, faziam sentido, embora parecesse extraordinariamente fantástico aos dois cientistas aquilo que revelavam; quarto, longe de estar resolvido o problema, agora que se complicava de verdade, pois que seria muito mais cômodo jogar fora as garatujas e não mais pensar na questão. Segundo se podia depreender, o texto em egípcio se referia a um homem chamado Rautep e a sua mulher, por nome Nefert. Rautep também usava o nome de Enkatu. As inscrições, como ficou dito, eram em egípcio arcaico, o que se confirmou com a existência de um Rautep, lá por volta do ano 2700 a.C. Isso indicava, portanto, que essa personagem havia existido há cerca de 4.600 anos. A mensagem, ou comunicação, ou o que seja, era transmitida por uma outra personagem que se intitulava Tchutiak, que fora incumbida de fazer alguma revelação acerca de uma planta, cogumelo, que continha certa substância que não apenas anestesiava, como provocava o desdobramento da consciência. Em face daqueles extraordinários esclarecimentos, o Dr. Poarish ficou realmente impressionado e resolveu atacá-lo com coragem e verdadeiro espírito científico. Havia uma infinidade de perguntas a responder. Por exemplo, como é que aquele escultor holandês, vivendo nos Estados Unidos, pudera escrever uma esquecida linguagem de 4.600 anos atrás? Isto foi apenas o começo da verdadeira aventura do Dr. Poarish pelos caminhos do espírito humano. Entregou-se ele de corpo e alma ao estudo dos cogumelos, dedicou-se à aprendizagem da língua egípcia, interessou-se pelos trabalhos de percepção extrasensorial. A façanha realizada por este jovem médico é algo de notável. Vou relatar um exemplo, coisa, aliás, que ele narra com a maior singeleza e modéstia. Interessado como estava no problema, o Dr. Poarish viajou para Nova York, onde vivia sua amiga Alice Bouver e que dera início à sua fantástica aventura. Lá, encontraram-se com o escultor holandês, por nome Harry. Este, embora contrafeito, pois não gostava de proclamar suas faculdades, caiu em transe espontâneo, solicitou um lápis e, com olhos vendados pelo Dr. Poarish, escreveu rapidamente uma linha de novos hieróglifos. O livro reproduz a página 50. Agora, leiam o que diz o Dr. Poarish. Passaram-se vários anos até que esse material fosse traduzido. Aquela época, não tinha o menor sentido para mim. Como não pude conseguir nenhum egiptólogo que pudesse traduzi-lo, o texto permaneceu um mistério para mim. Mas, à medida que os anos se foram passando, adquiri proficiência nessa língua, até que eventualmente consegui traduzi-lo. Em seguida a essa psicografia em egípcio, o médium, pois que Harry é realmente médium, encostou-se à poltrona e começou a falar em inglês. O Dr. Poarish tomou nota de tudo, é também taquígrafo, o homem, mas a coisa não formava sentido ainda, e acredito que, sem aceitação de certos postulados espíritas, jamais faria Senado. O médium revelava que uma mulher o ajudara a fazer aquilo. Chamava-se Antínia. Mas quem era Antínia e de que maneira o ajudara? Além do mais, de quando em quando o médium voltava a falar em egípcio, coisa que nenhum dos presentes entendia, nem era do conhecimento do médium. Mais um parênteses, leitor.
Sempre afirmo que considero o fenômeno da xenoglossia, falar línguas estrangeiras em transe, uma das melhores evidências em favor da sobrevivência. Não me venham dizer que o médium poderia ter lido aquelas palavras ou aqueles símbolos gráficos da memória dos presentes, porque nenhum deles conhecia a língua. Também não poderia tê-las visto em algum túmulo ou livro antigo ou moderno, porque, como vimos, o eminente egiptólogo que prestou os primeiros esclarecimentos ao Dr. Poirier declarou que alguns símbolos eram anteriores à linguagem constante dos tratados eruditos e, no entanto, faziam sentido no contexto em que se encontravam. Uma terceira hipótese pode ser aventada, a de que o médium encontrou aquele conhecimento na sua memória, ao tempo em que teria, possivelmente, vivido no Egito Antigo. Isto apenas indicaria que o fenômeno era animístico e não espírita, ou seja, um trabalho do próprio espírito do médium. Finalmente, resta a hipótese da manifestação de um espírito desencarnado, que parece ajustar-se perfeitamente aos fatos. Vemos, no entanto, que afastadas as duas primeiras hipóteses, por inteiramente sem base lógica, restam-nos duas hipóteses e ambas substanciam declaradamente a ideia da sobrevivência do espírito. Voltando ao Dr. Poirier, acompanhemos sua narrativa do transe e a transcrição de sua longa conversa, em inglês, com Harry, ou por outra, com o espírito manifestante, embora, àquela altura, o Dr. Poirier não estivesse em condições de aceitar esta hipótese. Uma coisa, porém, ele declara honestamente, não lhe parecia que o homem estivesse fingindo um transe mediúnico. I don't think he's faking the trance. Mas, isso não lhe resolvia os problemas, muito ao contrário, juntava novas questões às que tinha diante de si. De repente, a 13 de dezembro de 1954, ainda cuidado com as datas e a documentação, o Dr. André Poirier teve a sua própria experiência de desdobramento, sem cogumelo, sem entorpecente, nada, apenas, sob a influência de um grande cansaço físico. Tivera que passar 3 dias seguidos, sem dormir ou repousar. Conseguiu, finalmente, algum tempo livre, entrou para o seu quarto, fechou a porta e deitou-se tal como se encontrava, sem sequer mudar de roupa. Num instante, viu-se flutuando no ar, junto ao teto do quarto. Lá embaixo, estava o seu corpo adormecido. Me surpreendeu a estupendous, diz ele. Estupenda surpresa, sua consciência estava com eu que flutuava e não com a massa inerte lá embaixo, na cama. Aquilo era uma coisa impessoal. Não parecia pertencer-me e, certamente, eu tinha muito pouco interesse nele, confessa o autor. Mas logo a sua mente lúcida, habituada ao trato de problemas científicos, começou a trabalhar, recuperada da surpresa. O corpo flutuante era real, enquanto o que jazia sobre a cama parecia irreal. Como é que poderia ele provar a si mesmo que aquela experiência não era simplesmente um sonho? Tentaria ir a algum lugar do qual pudesse lembrar-se depois e verificar objetivamente os fatos. Faria uma visita, em espírito, a alguém. Lembrou-se da Sra. Garrett, com a qual havia trabalhado anos antes. Mal decidira isso, encontrou-se viajando pelo espaço e, num abrir e fechar de olhos, estava no apartamento da Sra. Garrett, em Nova York, que, aliás, ele conhecia bem. A viagem fora tão rápida que não se lembrava de nada que lhe ocorrera no trajeto. Viu a Sra. Garrett sentada numa cadeira, conversando com 2 pessoas, mas não conseguiu ouvir o que diziam. Flutuou pelo apartamento na esperança de que a Sra. Garrett desse pela sua presença. Chegou-se a ela, agitou a mão à frente de seu rosto, mas, nada. Começou, então, a sentir que a sua experiência não alcançaria êxito. Poderia entrar em contato com outra pessoa. Que tal Alice Boveri, sua amiga? Mas não tinha a menor ideia onde ela seria encontrada. Mal pensara isto, viu-se novamente a deslocar-se no espaço, sem consciência deste. Em pouco, penetrava em outro aposento, que lhe era desconhecido por completo.
Nunca havia estado ali. Era uma sala de jantar, grande, alta, e suas paredes estavam revestidas de um pano dourado muito original. Foi o que mais lhe chamou a atenção, a forração das paredes. Lá estava sua amiga Alice, também conversando a um canto com duas pessoas, mas,